Seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui. Sou Geraldo Claro, tenho 60 anos e trabalho desde os 16. Formado em administração e com MBA em logística e supply chain. Para saber mais sobre a minha vida profissional, te convido a visitar meu perfil no LinkedIn. Tenho feito alguns vídeos para dividir as experiências que vivi nos meus diversos trabalhos que tive e espero que lhes sejam úteis. Neste aqui, vamos falar sobre a rádio peão, a comunicação que não ajuda. Nos meus vídeos, eu utilizo barras coloridas no rodapé, assim você conseguirá encontrar os assuntos mais facilmente. Veja que cada assunto tem a sua cor mostrada na barra inferior. Espero que você aproveite. No final, deixarei o link do LinkedIn e o meu e-mail, caso você queira entrar em contato ou tirar alguma dúvida. E não esqueça de deixar o seu like e comentários. E o que é a rádio peão? Eu estou certo que você que trabalha ou trabalhou em empresas de qualquer tamanho já ouviu falar ou sintonizou a rádio peão. Se não conhece, é assim que as informações extraoficiais são transmitidas dentro das empresas e organizações, pelos corredores, pelos vestiários, pelos refeitórios e outros locais. É o famoso boato. Hoje em dia, estamos ouvindo falar a toda hora sobre fake news, ou notícias que têm aparência de verdade, mas que são de fato mentiras. O boato, eu posso te garantir, nem sempre é mentira. Talvez seja uma verdade que ainda não foi dita ou divulgada. As origens da rádio peão. Os boatos nas empresas, via de regra, são fruto da má comunicação entre os que lideram e os que são liderados. A velocidade que eles se espalham é sempre maior que a reação de qualquer meio de comunicação. Mesmo quando se usam murais em locais de grande trânsito interno, a velocidade não é suficiente para vencer o rastilho de pólvora que o boca a boca provoca. E como aprendemos desde criança, na brincadeira do telefone sem fio, a mensagem ganha vida própria, novas cores e intensidades, à medida que avança. Vamos ver um exemplo dessa comunicação. Esse é o verdadeiro telefone sem fio. Pergunta o que a Gertrude está comendo. Pergunta do que a Gertrude está vivendo. Pergunta o que a Gertrude está lendo. Estão perguntando se você andou bebendo. O terço que eu estou fazendo? Para Santo Expedito. Chato do dia, 2 litros. Um livro sobre o espírito. Vende legal de cabritos. Doritos? Fala para ela que eu quero um pouco. Essa daqui é um bom exemplo de telefone sem fio que o Will Leite fez como tirinha. Fantástico. Vamos explorar um pouco mais esse vai e volta de questões dessa tirinha sensacional do Will Leite. A pergunta começa sobre comida. Pergunta o que a Gertrude está comendo. A resposta vai vir sobre meio de vida, mas ela entende que é sobre comida. Depois, a segunda velhinha recebe uma pergunta sobre comida e repassa como meio de vida, foi o que ela entendeu. E a resposta vai vir sobre leitura, mas ela entende que é sobre meio de vida e responde sobre meio de vida. Depois a terceira velhinha recebe a pergunta sobre meio de vida, mas ela repassa como sendo leitura. A resposta vai vir sobre bebida, mas ela entende que é sobre leitura e repassa como leitura. A quarta velhinha recebe uma pergunta sobre leitura, recebe uma resposta repassa como uma bebida, e a resposta vai vir como uma reza, mas ela entende que é sobre bebida e assim passa para frente.
A Gertrudes entende que estão perguntando a reza, né? Ela até recebe uma pergunta sobre bebida, mas ela entende que é sobre reza. E é sobre reza que ela responde. De fato, é que todas ficaram satisfeitas com as respostas que receberam. Para nós, talvez o resultado seja 0, mas para elas foi 100%. Até hoje, eu nunca vi um meio de comunicação corporativa que pudesse chegar antes da Rádio Peão, mas eu já vi alguns estragos. Como tirar essa rádio do ar? Para evitar que a Rádio Peão seja o único meio de divulgação disponível, é preciso tomar alguns cuidados. É preciso incentivar nos liderados, ou mesmo no seu círculo de contatos, a diferenciação entre o que é fato daquilo que é boato. E olha que isso não é uma tarefa tão simples quanto se imagina. Ao ouvir uma informação desconhecida, procure saber do portador mesmo a origem do fato. Se não tiver origem, melhor parar ali mesmo. Procure isolar alguns personagens que são muito comuns na Rádio Peão e que são conhecidos como o falaram, o disseram, o contaram e o comentaram. Sempre que for apresentado a um desses personagens, haja imediatamente para matar no ninho. Via de regra, sempre que a frase começa com uma dessas figuras, o que vem depois não tem nenhuma base verdadeira. Muitos boatos surgem como uma espécie de sondagem. É o famoso jogar o verde para colher maduro. Não caia nessa. Todo fato novo deve ser imediatamente levado ao conhecimento de todos os funcionários. Empresas que não dão a devida importância à rede de fofocas experimentam amargos dissabores. Um boato começa com: não tenho certeza, mas eu ouvi dizer que... Depois ele se transforma em ouvi dizer que... para finalmente tornar-se você sabia que... Combater os males dos boatos é responsabilidade única e exclusiva dos líderes. E a comunicação eficaz promove o sentimento de segurança nas pessoas e de confiança na companhia. A falta da comunicação eficaz, além do inverso desses sentimentos que eu mencionei, provoca ainda o desinteresse dos funcionários em participar das ações de melhorias de qualquer natureza que tanto as empresas necessitam. E não há evento motivacional que consiga reverter isso. A confiança é a pedra fundamental onde são construídos os relacionamentos duradouros. Ou como dizia Stephen Covey, a confiança, ou a falta dela, está na raiz do sucesso ou do fracasso dos relacionamentos, bem como nos resultados finais dos negócios, da indústria, da educação e do governo. Como os líderes são vistos pelos seus liderados? Os líderes precisam ver suas equipes como extensões de si mesmos, mas para isso, seus times devem ver nele um interlocutor que transmita confiabilidade. E também nesse caso, tal como se dizia a respeito da esposa do imperador, a mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Como experiência,
qualquer hora e lugar, que adotam comportamento teatral para aparecerem, repulsam líderes que gostam e valorizam os bajuladores, que gritam com todos, menos com seu próprio superior, que concordam com tudo, mas não agem, que exigem, mas não cumprem horário, que fazem questão de mostrar o seu saber, diminuindo os outros, que fazem ameaças e promessas, mas não as cumprem. Eu sugiro que você avalie cada um desses pontos, sozinho, pense a respeito. Se julgar necessário, converse com alguém da sua confiança e que tenha coragem de te dizer a verdade. Vale a pena revisar seus conceitos e renová-los quando julgar apropriado. Quem nunca muda, nunca evolui. O círculo virtuoso. A franqueza e a honestidade levam à confiança. E se há confiança, a comunicação flui. A comunicação leva ao comprometimento. O comprometimento leva ao domínio da situação. O domínio da situação leva ao orgulho de fazer parte. Fazer parte leva à responsabilidade. A responsabilidade leva à qualidade, que leva à redução de tempos e custos, melhoria de produtividade e execução, aumento na participação do mercado, lucratividade, crescimento de todos e relacionamentos duradouros, que realimentam e sustentam esse círculo virtuoso. E assim chegamos ao final desse vídeo. Revise os conceitos e procure se aprofundar nos temas. E lembre-se, você sempre pode voltar e rever cada um desses conceitos. Muito obrigado, inscreva-se no canal e deixe seu like. Se tiver dúvida, envie um e-mail para geraldo.claro@gmail.com. Aguardo você no futuro. Até a próxima!